Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Como está o usufruto do primeiro sábado, do primeiro final de semana de 2024? Espero que esteja muito bem, espero que cada um esteja aproveitando da maneira mais plena possível esses dias de folga, porque nós sabemos que mesmo janeiro sendo mês de férias, sempre na semana seguinte no nosso país e até no planeta temos mais confusões vindo por aí. Mas já que é sábado, mesmo sendo o primeiro de 2024, eu não abro mão de proporcionar a cada um de vocês o nosso resumão semanal, que vai cobrir todas as análises feitas pelo Fora de Curva do dia 1º ao dia 5 desse janeiro. Vamos lá para o trabalho, gente. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde montamos tradicionalmente a perspectiva dos principais indicadores que vão ser divulgados pelos institutos de pesquisa do Brasil e do mundo no decorrer da semana, abordamos centralmente os novos tributos que o brasileiro vai entrar ou já entrou em 2024 pagando, e pagando muito. Mencionei nesse caso o aumento do imposto de importação sobre veículos híbridos e elétricos, começou a 1º de janeiro, ou 2, porque dia 1º foi feriado ainda, além dos painéis solares para produzir energia, e junto com isso, o Ministério da Fazenda do governo federal entrou com uma medida provisória, lógico, assinada pelo presidente da República, revogando a desoneração da folha de pagamentos mais uma vez. Não fazia 2 semanas que o Congresso Nacional havia derrubado o veto presidencial e validado a continuidade dessa desoneração até 2027, e veio o nosso grande amigo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, muito amigo, e elaborou a medida provisória com reforços tributários, porque a fome fiscal do governo federal não passa, mas especialmente revogando essa desoneração da folha de pagamentos que o Congresso Nacional havia acabado de validar por ampla maioria. Isso aí agora está nas mãos do Senado, do Rodrigo Pacheco, e ele está em dúvida se vai dar encaminhamento ou não. Se eu estivesse na pele dele, já que todos os brasileiros nesse momento o observam, eu devolveria essa medida provisória ao Poder Executivo, à Presidência da República, porque ela trata de medidas recém-deliberadas pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e não teria cabimento nenhum existir, especialmente porque se refere a aumento de impostos que, a meu ver, é a principal bandeira que nós, sociedade civil, devemos combater no ano de 2024 e talvez 2025 também. Na verdade, sempre tem que combater aumentos de impostos, mas especialmente nesse ano a pressão vai ser muito forte por parte não só do Executivo Federal, mas também dos governos estaduais. Na terça-feira, tratamos de 3 assuntos. Em primeiro lugar, do indicador PMI em português, que se refere às expectativas de compra dos diretores, dos gerentes de compras das indústrias brasileiras. O indicador mostrou um certo pessimismo, que pelo menos na parte da indústria de transformação tem muita propriedade, como eu vou mostrar na análise da sexta-feira. Também tratamos a respeito da saidinha de Natal patrocinada pelo governo federal e estaduais, com uma estatística muito triste. Mais de 14% das pessoas, dos presidiários liberados no Rio de Janeiro, não retornaram para o Chilindró e já fizeram muita confusão naquele estado, não apenas se tornando foragidos, mas cometendo barbaridades em crimes. E finalmente eu abordei na terça o fato de, nessa entrada de 2024, o BRICS, que é aquele grupo de países envolvendo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ter dobrado de tamanho, com a agregação de novas nações, todas elas ditaduras. São 10 países, então, que passaram a compor o que eu vou chamar de BRICS mais ampliado, sendo que dessas 10, apenas 2, Brasil e África do Sul, têm eleições livres para presidente da República, governadores, deputados, senadores, enfim. São democracias não plenas, porque não há liberdade total de expressão, de pensamento, nem econômica, mas estão junto com mais 8 ditaduras, 8 autocracias. Isso é muito ruim para o Brasil, especialmente no momento como o atual, no momento histórico contemporâneo, onde o planeta está se dividindo claramente em 2 blocos,
um das ditaduras, outro das democracias. E nós estamos do lado negativo, do lado errado dessa história toda. Já na quarta-feira, nós trabalhamos com um assunto único no Fora de Curva, que se referiu à intenção manifestada também pelo ministro Fernando Haddad, junto com vários segmentos do Partido dos Trabalhadores, governo federal, propugnando a ideia de que o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, não fique mais esse ano no seu posto de presidente do Banco Central. Querem que ele antecipe a sua saída para se impor um novo modelo de política monetária do país. Se isso acontecer, provavelmente vai ser uma coisa muito ruim para o Brasil. É bastante provável, sim, que os juros caiam de maneira mais acelerada se o Roberto Campos Neto estiver fora do Banco Central, mas também maiores liberalidades monetárias vão acelerar e muito a inflação brasileira. Está bem explicado naquele vídeo que se chama O Golpe Monetário no Brasil, foi o de maior audiência nessa semana, e é realmente importante para quem tem interesse no tema e exatamente para saber como evitar uma hiperinflação à la Argentina aqui no nosso país, que assiste aquele material publicado na quarta-feira. Já na quinta-feira, centramos aqui a análise do Fora de Curva nas oportunidades que o Brasil está perdendo por não dar a devida atenção à atratividade dos turistas de outros países. O turismo internacional é uma das maiores atividades econômicas do mundo e o Brasil realmente não se destaca nesse ponto. Apesar de termos aqui mais de 8.000 quilômetros de praias no Atlântico, selva amazônica, floresta amazônica, como falam, Pantanal mato-grossense, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Lençóis Maranhenses, Gramado, Capão da Canoa, que é o mais importante de todos, enfim, temos vários atrativos, temos condições de trazer muito turista internacional, mas temos também que fazer a lição de casa. Primeiro dever, violência. O Brasil é reconhecido como um lugar lindo internacionalmente, um dos mais belos do planeta, porém, as pessoas no exterior que pensam em vir para cá já ouvem mensagens a respeito do risco de assalto e assaltos violentos. Isso é terrível, tem outros problemas que eu abordo no vídeo, mas resolvendo a questão da violência já é um grande caminho para que o nosso país se destaque mundialmente na questão do turismo internacional. E finalmente, na sexta-feira, o IBGE nos trouxe a produção industrial do país, aqui do Brasil, referente ao mês de novembro. A informação foi comemorada por vários veículos e eu botei um balde de água fria nessa festinha. O que acontece? Em primeiro lugar, falaram que as fábricas brasileiras produziram 0,5% a mais em novembro frente a outubro. Eu já descaracterizei isso, colocando a questão de sazonalidade e mesmo com dados que corrijam esse problema de atividade típica de um período para outro, não é a maneira mais apropriada de comparar. Lembrando que essas informações elas ainda têm distorções estatísticas por conta da pandemia e depois da recuperação econômica. Então, primeira coisa, eu recomendei que a análise fosse novembro de 2023 frente a novembro de 2022. Aí vem um novo crescimento, o qual eu comecei a desbastar, eu comecei a limpar esse crescimento. Primeiro, eu destaquei que essa ampliação da produção das fábricas brasileiras se deveu unicamente, ou a grande força foi a indústria extrativa mineral, que é aquela que cava terra, cava montanhas lá em Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, em vários lugares, para tirar minérios ou até o petróleo lá no pré-sal. E isso, apesar de ser importante no contexto econômico nacional, não é o que gera emprego, não é o que gera renda, não é o que desenvolve tecnologia e economia do país. Isso faz parte da indústria de transformação e separando a indústria extrativa mineral da transformação, a transformação já registrou uma queda percentual, se não me engano, de 0,9%. Não é uma coisa absurda, mas já é um dado bastante expressivo. Aí eu comecei a lapidar ainda mais a informação. O que foi muito bem na parte das fábricas de transformação do Brasil foi a agroindústria, aquelas que trabalham a partir dos insumos rurais.
eliminando a agroindústria, temos sim os gêneros da indústria que realmente produzem mais valor agregado, são mais intensivos em conhecimento e qualificação. Eu estou falando, além da metalurgia, da grande metalurgia, eu vou entrar aí em produtos eletrônicos, elétricos, farmacêuticos, enfim, todos aqueles grupos de fábricas, de indústrias que, quando produzem alguma coisa que gera mais valor, como eu falei, valor agregado, e é isso que impulsiona o enriquecimento de uma sociedade industrial como a brasileira deveria ser. Comentei que esses gêneros tiveram grandes quedas no seu desempenho, não só em novembro, mas nas últimas 5 décadas, predominantemente, partindo para ressaltar da necessidade do Brasil desenvolver uma efetiva política industrial, acabando com essa frescura, com essa palhaçada de protecionismo, como que começou a acontecer agora em 2024, no que diz respeito aos carros elétricos e híbridos e painéis solares que eu citei na análise da segunda-feira, por conta de pleitos das indústrias que querem proteção. Proteção às fábricas sempre aconteceu aqui no Brasil e essas fábricas protegidas nunca se tornaram protagonistas econômicas, e sim as piores causas do atraso tecnológico do país. Então eu sugeri, em primeiro lugar, acabar com essa lenga-lenga de protecionismo e se é para impulsionar algum ramo da indústria, que seja aqueles inovadores, aqueles que podem vir a produzir, a gerar mercadorias com um grande potencial de consumo global. Ou seja, nós temos que incentivar aqui novas ideias que tomem conta, dominem, vou falar assim, o mundo em termos de consumo, não em termos militares. Isso aí já tem muita gente tentando, nós não somos paio, nem queremos ser, acredito eu. Gente, isso é fundamental para o nosso futuro e parece que poucas autoridades econômicas enxergam as coisas nesse sentido e é bom começar a enxergar, porque quem teve sucesso em desenvolvimento recente, como a Coreia do Sul, fez exatamente ou cumpriu exatamente essa agenda que eu estou propondo nesse momento. Foram esses os assuntos tratados de segunda a sexta-feira pelo Fora de Curva. Espero que vocês tenham gostado desse resumão semanal e agora desejo a cada um de vocês uma boa continuidade deste primeiro final de semana de 2024. Descansem bem, divirtam-se, porque na segunda-feira não vai ter feriado, nós vamos ter que estar de volta à labuta com as energias, com as baterias recarregadas para enfrentar o que vem por aí, e sempre nós sabemos, quanto mais o ano avança, mais as confusões aumentam para o nosso lado. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento. E para quem não é inscrito, faça o convite para se inscrever aqui no nosso canal Fora de Curva. Um forte abraço para cada um de vocês, uma boa continuidade de novo desse final de semana. Até breve. Tchau, pessoal.